Deus seja louvado, honra e glória ao Cordeiro. Irmãos, primeiro quero agradecer a Deus por esta oportunidade e agora gostaria de parabenizar o canal da nossa cara irmã Cristiane, que está lá em Las Vegas, que tem feito um bonito trabalho de explicação a respeito da doutrina de Jesus Cristo, que é a doutrina do amor, da misericórdia. E mediante tudo isso, quero também dizer que atendi a obra de Deus durante um longo tempo no ministério e por motivo de enfermidade eu tive que me afastar. Porém, houve vários comentários que não são lícitos a meu respeito e muitos então divulgaram esses comentários querendo denegrir a minha imagem. Porém, isso não importa. Importa que a imagem de Jesus Cristo não seja denegrida. E eu não tenho nada contra ninguém da congregação, nem contra nenhum ancião, nem contra ninguém. Eu apenas tenho a minha ideologia. Aqui nós tratamos de assuntos teológicos, ideológicos, cristãos, principalmente da Bíblia, que é a palavra de Deus e não contém a palavra de Deus. Para mim, ela sempre será e sempre vai ser. Agora, se há outros que pensam de outra forma, cada um vai se acertar naquele dia com o Senhor e não é comigo, porque eu não sou dono de nada e nem sou dono da razão também. Porém, eu sinto aqui de ler, irmãos, um trecho da sua palavra que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que diz: a graça de Deus, o caráter e os frutos do ministério de Paulo. A graça de Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Para esses, certamente, o cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida, para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Só até aqui, irmãos. A sinceridade é algo muito importante, porque através dela se manifesta aqueles que Deus realmente se agrada, porque Deus conhece o coração do homem. Então não adianta ocultar de Deus nenhum tipo de erro, porque Ele é conhecedor de todas as coisas desde o princípio de toda a criação. E referente, irmãos, aos acontecimentos que estão ocorrendo dentre o ministério da obra de uma denominação, em todos os ministérios há problemas, porém nós temos que entender, irmãos, que o foco da pregação, nós temos que ter um cristocentrismo. Não devemos pregar uma placa de uma igreja ou dizer que aquela igreja é a graça. Esse é um dos motivos pelo qual eu não estou mais concordando dentro do meu pensamento, dentro da minha mentalidade cristã, que uma igreja possa ser a graça, porque o Senhor Jesus é a graça. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a palavra graça quer dizer favor imerecido. Como alguém pode dizer eu nasci na graça se não creu em Jesus Cristo ainda? A pessoa, para nascer na graça, ela tem que crer em Cristo Jesus e obedecer o mandamento, sendo que o mandamento do batismo não é salvístico, porém é um mandamento. Mas se a pessoa não tiver a oportunidade, vamos supor, está lá no deserto e de repente crê em Jesus Cristo e morre, será que ela vai para o inferno, irmãos? Julguem os irmãos. Agora, existem pessoas que deturpam a palavra de Deus, falsificam para o seu próprio bem. Eu viajei muitas vezes para Israel, graças a Deus, conheci Israel, não com turismo, mas em missão, autorizado pelo ancião mais antigo que na época atendia, um caríssimo servo de Deus. Ele faz até às vezes alguma caravana para lá, para poder angariar recursos, para poder dar atendimento, porque ele fica mais tempo lá e tem que visitar. Ele não fica só no bem bom não, irmão, ele vai lá visitar mesmo onde está a Irmandade. Eu conheço ele, é um desbravador.
Por isso eu acredito que esse irmão é um caríssimo irmão, diácono também, não posso falar diferente. Mas também sei de irmãos que usam isso. É claro que temos que trabalhar, mas irmãos começam a usar isso como uma forma de ganho excessivo, usando a massa da Irmandade que não conhece e só vai nos lugares turísticos, é claro, porque até mesmo o irmão que vai lá, quando ele não vai, quando ele leva a caravana, ele vai levar no lugar turístico, mas não fica lá para trabalhar na obra de Deus depois, volta junto. Às vezes leva a gente do Brasil para batizar lá no Jordão e aí posta na internet, aí todo mundo fica pensando, olha, o irmão foi lá. Irmão, isso daí você está querendo atrair o povo para si. E você já não leu o ensinamento que nós não podemos atrair o povo para nós? Outra coisa, você pode dizer, mas eu tenho que trabalhar e ganhar o meu pão. Será que é só essa forma de você ganhar o seu pão, irmão? Você que é do ministério, se você não tivesse ministério, eu até concordaria com você. Mas você do ministério usando a igreja, irmão, para ganhar dinheiro e depois ainda condenando os pastores das outras denominações, irmão. Irmão, você deveria de ter um pouco mais de inteligência e procurar entender mais as outras denominações, porque existem realmente denominações que usurpam, que fazem coisas terríveis, mas não são todas elas. Mas lá tem pastor e aqui não tem pastor. Irmão, se existe o sumo pastor, é porque existe o pastor também. Não vamos questionar títulos, irmão. Existe pastor até de cabra, de ovelha, irmão. Então eles não podiam ser chamados de pastores também. Tinham que ser chamados de cuidador de ovelha. Irmão, seja inteligente. Não falsifique a palavra de Deus. Você que está criticando as outras denominações. Tem ensinamento, hein? Que nós não podemos falar das outras denominações. E você fica falando assim, você está falando indiretamente. E isso pode se tornar um crime. Sabe por quê? Porque você está pregando uma intolerância religiosa. E nos púlpitos das nossas igrejas não é lugar de pregar intolerância religiosa. Eu não estou defendendo nenhum pastor, irmão. Eu tenho um pastor que se chama Jesus Cristo. Mas eu tenho certeza que ele não está preocupado com isso. Você sim. Porque você quer angariar membros de outras denominações para poder ajudar nas coletas da sua igreja. Não é? E para poder também ter mais pessoas que se possam ser seus clientes, para você poder levar em Israel e ganhar sobre eles um valor, não é? Não sou contra, porém faça como servo de Deus que eu acabei de falar. Vai lá, leva o grupo e depois fique lá ajudando. Não fique lá no bem bom, não. Vai lá onde está a guerra. Vai lá na Palestina. Eu estive lá, irmão. Me apontaram uma metralhadora na minha cabeça. Apontaram para o meu filho. Estava eu, minha esposa e meu filho. Fui ameaçado. Graças a Deus batizei almas no Rio Jordão. Não foi almas que eu levei do Brasil. Foi um judeu que estava lá. Um judeu que era a princípio ortodoxo, depois passou para ser messiânico e creu em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, irmão, isso não atacando ninguém, não é generalizando ninguém. Mas nós não podemos falsificar a palavra de Deus. Então não critique. Eu não estou te criticando. Você pode ir quantas vezes você quiser, o dinheiro é seu, o trabalho é seu. Faça do teu trabalho o que você quiser, que não é da minha conta. Mas não critique o canal, não critique os irmãos. E você que é seguidor, que a sua mente já está cauterizada, eu vou te ensinar uma coisa. Não fale palavrão aí embaixo no comentário. Não seja mal educado porque ninguém está sendo com você. E saiba que todo comentário pode ter um bom resultado e também pode ter um resultado diferente. Porque quando você denigre a imagem de alguém, você está cometendo um crime na internet que se chama crime de injúria. Não sei se você sabe ou se você conhece o Código Penal aí do Brasil.
Porém, eu não estou aqui denegrindo ninguém, não citei nomes de ninguém, não sou contra denominação nenhuma, mas não concordo que alguém possa subir no púlpito dizendo que lá tem pastor, aqui não tem pastor, que aqui é o caminho, que lá não é o caminho. Irmão, o caminho é Jesus Cristo. Se nós nos afastarmos dele, irmão, ele também se afasta de nós. Então tome cuidado. Porque Deus andava juntinho com Israel, todo dia. E até hoje Deus faz obras em Israel, porque eu creio que Israel é um povo escolhido de Deus. Mas muitas denominações poderão ficar vazias, por causa de falcatruas, por causa de desvio de coletas, por causa de coisas com envolvimento com lava-jatos. Não estou citando o nome de nenhuma denominação. Então tenhamos cuidado para nós não cairmos nesta infração. Guardemos a palavra de Deus, sejamos idôneos, demonstremos o bom cheiro de Cristo para os que estão vivos. O cheiro de Cristo não é um cheiro de ganância, de orgulho e de soberba por ter um cargo. O cheiro de Cristo é um cheiro de humildade, de sinceridade, vinculado com a presença de Deus. Respeite o canal dos outros. Nós respeitamos o seu e também as suas ideias. Amamos a todos, não temos nada contra ninguém. E um lembrete, tem um ensinamento no Brás que os irmãos que fazem esse tipo de trabalho, que são do ministério, devem parar. Não sei se você lembra, eu estava lá no dia que foi lido esse ensinamento, ok? Você é da congregação, ancião antigo, não é? Então você tem que ser exemplo. A não ser que você não acredite nesse ensinamento também. Isso aí é problema seu, tá ok? Deus te abençoe e a paz de Deus.